Oi, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriele Simo e eu vou ser a professora de vocês hoje. Eu espero que vocês gostem da aula. Vou tentar dar uma aula bem bacana e divertida para vocês, tá? A gente vai abordar o conteúdo de temperatura, calor e sensação térmica. E eu espero que vocês realmente gostem da aula de hoje. Hoje vamos falar sobre temperatura, calor e sensação térmica. Calor é a energia térmica provocada por diferença de temperatura. Logo, calor é a energia transferida entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Um exemplo é quando você segura por muito tempo um copo gelado. A sua mão ficará gelada e o copo ficará quente. Temperatura é o grau de absorção das partículas que constituem o corpo. Qualquer corpo, sólido, líquido ou gasoso, é composto de partículas em constante agitação. Aqui nós temos 3 exemplos: do sólido, do líquido e do gasoso. No sólido, podemos ver que as partículas estão bem juntinhas. Já no líquido, as partículas estão um pouco mais longe uma das outras. E no gasoso, elas estão bem afastadas umas das outras. As partículas podem se agitar mais ou menos. Em um corpo mais frio, por exemplo, as partículas se agitam menos, e em um corpo mais quente, as partículas se agitam mais rapidamente. Lembrando que para medir a temperatura, nós usamos um termômetro. Aqui temos 2 bacias, uma bacia com água quente e uma bacia com água fria. Na bacia com água quente, podemos ver que os átomos estão mais agitados. Já na bacia com água fria, os átomos estão menos agitados. Frio e quente são sensações térmicas. Temos a sensação de quente quando nosso corpo ganha calor do ambiente. E temos a sensação de frio quando nosso corpo perde calor para o ambiente. Como a temperatura média do corpo humano é de 36,5 graus, podemos dizer que se tocarmos qualquer material com temperatura acima de 37 graus, teremos a sensação de quente. E caso o material tocado esteja com temperatura abaixo de 36 graus, teremos a sensação de frio. Ainda bem que aqui você tem ar-condicionado, mas se você deixar a porta do jardim aberta, vai entrar calor. Vamos fechar. Não se incomode, já tentei fechar, mas foi impossível. Por quê? Outro dia fazia frio e ficamos aqui com a porta fechada. Mas cada vez que faz calor, alguma coisa acontece e não consigo fechar. Será que tem algo a ver com o fato de ela ser de metal? Pode ser, é estranho. É estranho que acontece sempre que faz muito calor. Talvez tenha a ver com o que vimos outro dia no laboratório. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é a energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor, e este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Agora faremos o experimento.
Para isso, vamos precisar de um tubo de vidro muito fino chamado capilar, 2 recipientes com água em temperaturas diferentes e um pouco de massa. Primeiro devemos submergir uma parte do capilar na água e manter uma pequena gota no seu interior, o mais perto possível do centro, de maneira que a gota de água fique entre espaços de ar. Depois, em um dos extremos do capilar e com muito cuidado, colocaremos a massa para que a borda fique lacrada. Se fizermos isto, teremos um espaço de ar e depois a gota de água. Logo depois, vão submergir o capilar do lado que está lacrado nos diferentes recipientes com água e observaremos o que acontece. É claro, e como o gás se expande, faz que a gota se mexa para o outro extremo. Pelo contrário, quando submergimos o capilar em água fria, o gás que forma o ar se comprime e faz que a gota se aproxime do extremo no qual está a massa. Com o nosso experimento de hoje, fizemos um termômetro caseiro. Um termômetro! Exato! Os termômetros comuns são tubos graduados com mercúrio em seu interior e, por ser um metal, é muito bom condutor do calor. Quando este metal se encontra com uma fonte fria, ele se comprime e se dilata quando tem maior temperatura. Assim, ao dilatar-se ou comprimir-se, o mercúrio vai marcando qual é a temperatura do ambiente. Além da água, que é um caso especial, o resto dos materiais se dilata caso sua temperatura aumente? Isso mesmo. Então já sei por que a porta do jardim não fecha bem nos dias de calor. Por quê? Porque o metal da porta se dilata, então não pode fechar bem. Muito bem, você tem razão. E nos dias de inverno, quando as temperaturas são baixas, acontece o contrário. O metal se contrai e não tem problema. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Agora que vimos sobre temperatura, calor e sensações térmicas, vamos fazer algumas atividades para fixar seu conhecimento. Então, vamos lá. Nessa atividade, vocês terão que achar todas as 8 palavras que estão aqui no caça-palavras. Primeiro vocês vão colocar o nome de vocês, a data de hoje, e aí vão começar a procurar as palavrinhas. São 8 palavras, e todas as palavras que vocês acharem estão ali embaixo, bem abaixo do quadro. Vocês acham a palavra e vão riscando ali qual palavra você já usou para ficar mais fácil. Nessa atividade, vocês precisam ler o textinho e responder as questões abaixo. Então, agora a gente vai ler o textinho junto para vocês poderem responder as questões. A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. O dispositivo utilizado para medir essa grandeza é o termômetro. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito, ou seja, energia em movimento, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, certo? Então, agora vocês podem responder essas questões. Se preciso, voltem no texto, leiam o texto novamente, tá? E lembra também de tudo que foi dito na aula do videozinho anterior, tá bom? Então, vocês terão bastante tempinho para fazer as atividades. Faz com calma, tranquilo, que logo em seguida a gente corrige para ver se todo mundo acertou. Então, pessoal, as atividades elas estão na descrição do vídeo. É só vocês baixarem elas e realizar, tá? Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima.